Você já parou para pensar que pode estar invadindo o combustível emocional de alguém sem nem saber? Aquele café da manhã em silêncio, o ritual antes do trabalho, a música no fone. Cada pessoa tem um sistema próprio de recarga. E quando você invade isso, algo quebra. Por que o silêncio matinal de alguém vale mais que qualquer conversa? Sabe aquela pessoa que acorda e precisa de silêncio absoluto antes de falar qualquer coisa? Não é frescura, é sobrevivência. O cérebro humano não funciona igual para todo mundo quando acorda. Tem gente que já desperta pronta para conversar, resolver problemas, planejar o dia. Outras pessoas precisam de um período de transição. É como se o sistema operacional ainda estivesse carregando. Um estudo da Universidade de Stanford descobriu que níveis de cortisol variam drasticamente entre indivíduos logo ao acordar. Algumas pessoas têm picos imediatos de energia. Outras levam até 2 horas para atingir o estado de alerta ideal. Quando você invade esse processo com perguntas, demandas ou até mesmo bom dia animado demais, você não está sendo gentil. Está forçando uma máquina a funcionar antes de estar pronta. Pense no seu próprio ritual. Pode ser o café feito de um jeito específico. Pode ser aqueles 15 minutos olhando o celular ainda na cama. Pode ser a playlist no carro. Esses momentos não são luxo, são calibragem. Você está ajustando sua frequência interna para lidar com o dia. Agora imagina alguém interrompendo isso, não por maldade, mas por não entender que cada mente tem seu próprio protocolo de inicialização. O problema é que vivemos numa cultura que romantiza a extroversão matinal. Bom dia, energia. Levanta com tudo, como se todo mundo funcionasse no mesmo ritmo. Mas a verdade é que respeitar o combustível alheio começa em entender que silêncio não é frieza, é processamento. É a pessoa se preparando para existir no mundo de forma funcional. Você já reparou como algumas pessoas ficam irritadas quando são abordadas logo cedo? Não é pessoal, é biológico. O cérebro delas ainda está organizando neurotransmissores, regulando emoções, preparando respostas. Quando você força uma interação prematura, está pedindo que alguém opere com bateria baixa. E ninguém funciona bem assim. O ritual matinal é sagrado porque é onde a pessoa decide quem ela vai ser naquele dia. Sem isso, ela só reage, vira refém das demandas externas, perde o controle da própria narrativa interna. Então pare. Antes de puxar assunto, pergunte: essa pessoa já ativou o sistema dela? Ou estou invadindo o carregamento? Você respeita o tempo de inicialização das pessoas ao seu redor ou assume que todos acordam prontos? Como o café de alguém pode ser mais importante que qualquer compromisso? Tem gente que não consegue funcionar sem o café. Não é vício, é âncora. Aquele momento ali não é sobre cafeína, é sobre controle. É o único instante do dia em que a pessoa decide o ritmo, a temperatura, o sabor. É um micro-universo onde ela ainda tem poder total. E você, sem querer, pode estar destruindo isso. Pensa comigo. O mundo inteiro te puxa para fora. Notificações, prazos, pessoas querendo atenção, problemas que não param de aparecer. O café não resolve nada disso, mas ele cria um bolsão de tempo onde nada pode te tocar. Enquanto você segura aquela xícara, você ainda não entrou no caos, ainda está no comando. Quando alguém interrompe esse momento com pedidos, reclamações ou até mesmo conversa bem intencionada, não está só tirando alguns minutos, está roubando o único momento de autonomia que a pessoa construiu para si mesma. E isso gera uma irritação profunda, visceral, que muita gente nem sabe explicar. Sabe por que os rituais são tão poderosos? Porque eles criam previsibilidade num mundo caótico. Você pode não controlar o trânsito, o chefe, a economia, mas pode controlar os 3 minutos em que prepara o café do jeito exato que gosta. Isso não é obsessão, é sanidade. E aqui está o ponto. Quando você invade o combustível alheio, não está só atrapalhando. Está mostrando que não entende como aquela pessoa funciona. Está dizendo sem palavras que suas necessidades são mais importantes que o equilíbrio emocional dela. Pode parecer dramático, mas é exatamente isso que acontece. Existe uma diferença brutal entre estar disponível e estar invadido.
Disponível é quando a pessoa já terminou o ritual dela e está pronta para interagir. Invadido é quando você força a barra antes da hora. E muita gente confunde as duas coisas. Acha que porque a pessoa está acordada, está pronta. Não funciona assim. Cada ritual é uma declaração silenciosa. Eu existo. Eu tenho necessidades, eu mereço esse tempo. Quando você desrespeita isso, está desrespeitando a pessoa inteira. Não importa se é café, chá, meditação, alongamento ou só ficar parado olhando pela janela. O combustível emocional é finito e cada pessoa sabe exatamente o que precisa para abastecer. Ignorar isso é criar atrito, é drenar energia antes mesmo do dia começar. Qual é o seu ritual inegociável, aquele que ninguém pode interromper sem te desregular completamente? Se isso fez sentido, deixa um like e se inscreve no canal para continuar essa conversa. E se o silêncio fosse a forma mais honesta de comunicação? Você já parou para pensar que o silêncio pode estar dizendo mais que qualquer palavra? Quando alguém escolhe não falar, não é sempre sobre frieza ou desinteresse. Às vezes, é sobre preservação. É a pessoa protegendo a própria energia de ser desperdiçada em explicações que ninguém vai realmente ouvir. O problema é que nossa cultura odeia silêncio. A gente enche os espaços vazios com qualquer coisa. Música de fundo, conversa fiada, barulho constante, como se o silêncio fosse desconfortável demais para ser suportado. Mas para algumas pessoas, o silêncio é oxigênio, é onde elas respiram de verdade. Quando você invade esse espaço, não está sendo sociável, está sendo invasivo. Existe uma diferença gigante entre conexão genuína e poluição sonora emocional. Conexão respeita o timing. Poluição só quer preencher o vazio, independente do custo. Pensa nas suas próprias interações. Quantas vezes você falou só porque o silêncio estava estranho? Quantas vezes você forçou uma conversa que ninguém realmente queria ter? A gente faz isso o tempo todo, e no processo atropela o sistema de energia das pessoas. Tem gente que recarrega sozinha. Tem gente que recarrega em silêncio. Tem gente que recarrega fazendo absolutamente nada. E tudo bem. O erro é achar que todo mundo precisa do mesmo combustível. É como tentar abastecer um carro elétrico com gasolina. Não vai funcionar. Vai só quebrar o sistema. O silêncio é poderoso porque ele cria espaço. Espaço para pensar, para sentir, para processar. Sem isso, a gente vira só reação automática. Responde sem pensar. Age sem sentir. Vira robô. E aqui está o mais importante. Quando você respeita o combustível alheio, você não está sendo passivo, está sendo inteligente, está entendendo que relacionamentos funcionam melhor quando ninguém está operando com a bateria no vermelho. Você não consegue conexão real com alguém que está esgotado, só consegue atrito. Então, da próxima vez que alguém escolher o silêncio, não force. Não interprete como rejeição. Pode ser apenas a pessoa se reabastecendo, e isso não é sobre você. Você consegue ficar confortável com o silêncio de alguém ou sempre sente que precisa preenchê-lo? Se isso clicou, curte aqui e se inscreve para mais conteúdos assim. Por que respeitar o sistema de energia alheio? É o gesto mais generoso que existe. No final das contas, respeitar o combustível emocional de alguém é um ato radical de empatia, porque exige que você saia do seu próprio ritmo e reconheça que outras pessoas operam de forma completamente diferente. E isso não é fácil. A gente quer que todo mundo se adapte ao nosso tempo, ao nosso jeito, à nossa energia. Mas a verdade é que cada pessoa é um ecossistema. Tem horários de pico, horários de baixa, momentos de silêncio necessário e momentos de conexão. Ignorar isso é como regar uma planta do deserto com a mesma frequência que você rega uma samambaia. Não vai dar certo. Vai só matar. Quando você respeita o ritual de alguém, você está dizendo, eu vejo você. Eu entendo que você funciona diferente. E tudo bem. Isso cria confiança. Cria espaço para conexões reais. Porque a pessoa não precisa mais se defender. Não precisa mais gastar energia explicando por que precisa de silêncio. Porque o café é importante. Porque aquele momento sozinha não é opcional. Pensa em quantos conflitos poderiam ser evitados
se a gente simplesmente respeitasse os sistemas de energia uns dos outros. Brigas de casal, porque um quer conversar de manhã e o outro precisa de silêncio. Tensão no trabalho, porque alguém interrompe o fluxo de concentração de outra pessoa. Desgaste familiar, porque ninguém entende que aquele momento sozinho não é egoísmo, é manutenção. O combustível emocional não é infinito, e cada interrupção, cada invasão, cada desrespeito ao ritual alheio cobra um preço. Pode parecer pequeno. Ah, foi só uma pergunta. Ah, foi só um minutinho. Mas para a pessoa que está tentando se manter equilibrada, cada invasão é um vazamento. E, eventualmente, a bateria acaba. Aqui está o desafio real. Você consegue parar de centralizar tudo em você? Consegue reconhecer que o mundo não gira em torno do seu timing, da sua necessidade de interação imediata, da sua urgência? Porque, no final, respeitar o outro é aceitar que ele não existe para te servir. Ele existe nos próprios termos. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de invadir. Começa a observar. Aprende os sinais. Percebe quando alguém está aberto e quando está em modo de recarga. E aí sim, você constrói conexões que não drenam, que não esgotam, que não destroem. Respeitar o combustível alheio não é complicado. É só deixar de achar que todo mundo tem que funcionar do seu jeito. Você está disposto a mudar a forma como interage com as pessoas, respeitando o tempo de energia delas, ou vai continuar esperando que todos se adaptem a você? Qual foi o maior insight que você teve assistindo isso? E se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender isso.